Olá, sou Daniela Duque Estrada, do canal Duque Penal Animado. E hoje, nossa dica versa sobre a teoria do domínio final do fato, questão controvertida no tema de concurso de pessoas. Em um vídeo anterior, diferenciamos autor e partícipe a partir da teoria restritiva de autor. Todavia, como vimos, ela é falha, pois não prevê a coautoria e a autoria imediata. Assim pergunto, você conhece as espécies de autoria de acordo com a teoria do domínio final do fato? Pois bem, para esta teoria, desenvolvida por Hans Welzel, autor é o agente que possui o controle sobre toda a empreitada criminosa, ainda que não realize qualquer ato executório. Desta forma, podemos classificar 4 espécies de autoria. Vejamos. A primeira, denominada autor-executor, ou também autor propriamente dito, pode ser compreendido como aquele agente que realiza os atos executórios. Alguns autores, como Nilo Batista, o denominam de autor direto. Vejamos, por exemplo, a situação na qual o indivíduo, sozinho, resolve realizar um furto ao arrombar uma residência. Segunda espécie, coautoria. Aqui temos uma pluralidade de agentes. Vale lembrar que estamos falando de concurso eventual de agentes, na qual há divisão de tarefas acerca da execução da empreitada criminosa. Cada agente atuará de acordo com suas habilidades. Suponhamos, por exemplo, que 4 agentes se reúnam eventualmente para realizar a prática do furto em uma determinada loja, de acordo com as suas habilidades. Assim sendo, aproveitando-se da sua destreza, o primeiro agente ingressa na loja e subtrai bens, bem como valores. E repassa ao segundo agente, que terá a habilidade de guardá-los por um tempo, para depois entregar ao terceiro agente, que conduzirá um veículo munido da res furtiva para a entrega ao quarto e último agente, que guardará num local acordado e seguro, para que posteriormente eles possam tirar proveito da res furtiva. Chegamos agora à terceira modalidade, que é o chamado autor mediato, também conhecido como homem detrás. Para Frank von Liszt, autor mediato é aquele que se serve de outro como instrumento para a realização da conduta executória. Tal pode se dar por meio de erro, obediência hierárquica, coação moral irresistível ou até mesmo por meio de inimputáveis. Suponhamos, por exemplo, um caso no qual um agente, um médico, visando matar um paciente, digamos inimigo seu, aproveita-se de uma enfermeira no momento em que ela for aplicar uma determinada medicação e ele minta para ela, dizendo que aquilo trata-se de uma medicação e não de veneno. Então ele a induziu a erro e ela nada mais foi do que um instrumento para a conduta deste agente, o médico. Atenção! Muito cuidado! Aqui não há que se falar em concurso de pessoas, em decorrência da falta de liame subjetiva entre os agentes, entre o médico e a enfermeira. Bem como somente será responsabilizado pelo resultado lesivo, no caso o homicídio, o autor mediato, portanto, o médico. Quarta e última classificação de autoria é o chamado autor intelectual. Este autor apresenta uma efetiva ascendência sobre os demais autores e não necessariamente realiza atos executórios. Suponhamos, por exemplo, que nós tenhamos um concurso eventual de 2 ou mais agentes e que um deles planeje em sua mente tudo o que será praticado, a forma com a qual o agente
arrombará a porta de uma casa, a forma com a qual outro agente guardará a res furtiva. Tudo está na sua mente e não necessariamente ele realiza qualquer ato executório. Atenção! Ainda que a teoria do domínio final do fato não seja adotada pelo Código Penal, como vimos, ela visa complementar a teoria restritiva e é adotada pela literatura jurídica, bem como pela jurisprudência. Nós temos em alguns dispositivos do Código Penal, como por exemplo, no artigo 62, inciso 1, uma circunstância agravante genérica, que nada mais é do que o reconhecimento da existência da autoria intelectual. Ainda, para finalizarmos a nossa dica de hoje, quero chamar a atenção de vocês de algumas questões importantes. Vejamos, primeira delas, a denominada autoria colateral. Essa espécie de autoria ocorre quando dois ou mais agentes concorrem para o mesmo resultado lesivo sem que haja liame subjetivo entre os agentes. Um não sabe da conduta do outro. Por exemplo, um exemplo clássico, quando dois agentes se colocam em tocaia com vistas a matar o mesmo indivíduo sem que um saiba da conduta do outro. Bom, além da autoria colateral, nós podemos citar a chamada autoria incerta. Muito cuidado, meus queridos. Toda autoria incerta é autoria colateral, mas nem toda autoria colateral é incerta. Por quê? Suponhamos que a partir de um caso de autoria colateral não seja possível identificar-se qual conduta deu causa ao resultado naturalístico. Muito bem, voltando ao exemplo, aos dois indivíduos de tocaia, na qual haja efetivamente o resultado morte, mas não seja possível, mediante os exames periciais, identificar-se sobre qual das condutas foi efetivamente capaz de produzir o resultado. Neste caso, estaremos diante, portanto, de uma autoria colateral incerta. Meus queridos, espero ter sanado as principais dúvidas sobre a teoria do domínio final do fato e deixo uma dica para um próximo vídeo para conversarmos sobre relação de causalidade. Bons estudos, Duque!